E estamos gravando. Luana, é com você. Obrigada, Bruno. Tudo bem, meninas? Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar mais uma Masterclass de agosto, com esse tema super interessante, que é um tema que é muito recorrente aqui na Mensa, volta e meia. Nos nossos encontros, a gente fala um pouquinho como é que estão as nossas crianças, os jovens, o que está acontecendo. E hoje, a Priscila veio aqui com o time dela completo, falar para a gente muitas coisas sobre esse tema, que mesmo nós aqui da associação, a gente tem várias dúvidas e temos muitas perguntas aqui para fazer. Estou aqui na companhia dos pais dos nossos jovens mensas e vamos bater um papo aqui muito legal. Pri, eu vou pedir antes de tudo para você, para a Dani, para a Gilda se apresentarem. Tá bom. E daqui a pouquinho eu retomo aqui para a gente fazer o nosso início de conversa, beleza? Certo. Boa. Bom, vou começar então. Eu sou a Priscila, sou psicóloga de formação, me formei aqui na PUC de Campinas, e aí em seguida já fui para o mestrado, para o doutorado, na área da avaliação psicológica de superdotados. Então, sempre minha trajetória de estudo foi a construção dos instrumentos, a avaliação, a identificação nessa área, né, das altas habilidades de superdotação. Quando eu terminei o doutorado, na verdade, no meio do doutorado ainda, eu fui para os Estados Unidos, fui fazer um pedaço lá do doutorado, né, na Universidade de Johns Hopkins, e aí lá eu tive acesso a um programa de superdotados, né, de crianças superdotadas. E foi lá que eu tive a certeza de que eu precisava ir também para a área clínica, né, sair um pouquinho da teoria. Nesse caminho, eu conheci a Dani e a Gilda, bem nessa época, que já atuavam na clínica e que também começaram a encontrar aí os superdotados na clínica, e aí a gente se encontrou nesse caminho. Aí eu terminei o doutorado e fui para a clínica, junto com elas, né? Aí a gente atendia, né? Começamos aí esse trabalho juntas. Também ainda no doutorado, eu entrei na Mensa como psicóloga, supervisora, e estou até hoje, né, com vocês. E aí é isso. Agora a gente, quer dizer, é isso nada. Aí depois, né, acho que no meio da pandemia, né, foi que deu uma reviravolta na nossa trajetória profissional. E aí a gente decidiu, então, inaugurar, né, juntar aí as nossas trajetórias e inaugurar o Zaya Instituto. Então, aí a gente está juntas agora mesmo, bem focadas, né, bem voltadas para o atendimento das pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, a porta abriu. Então, a Gilda vai gostar. Então, a gente faz aí processo de avaliação e de intervenção na área das altas habilidades. Acho que essa é um pouquinho da minha trajetória. Dani, conta pra gente um pouquinho de você, Gilda, ou Gilda, porque a Gilda estava lá na porta. Quem se sentiu à vontade, por favor. Acho que pode ser você. Tá. Eu sou formação de base pedagoga em educação especial pela PUC Campinas. Com essa necessidade de sempre estar em busca da área da neurologia, né? Fui para a Unicamp, e aí a psicomotricidade na área da neurologia, né? A parte da estimulação neurosensorial, e sempre em busca desse olhar, né, de sensações, de percepção, de organização, né, que muitas vezes a gente começou a observar isso nas crianças com altas habilidades, essa questão da sensibilidade, né? Então, a gente sabe a importância que tem todo, né, o desenvolvimento intelectual que ocorre com as crianças com altas habilidades, mas também a sensibilidade, o que acontece com isso, né? Então, o meu olhar, o meu TCC, a especialização, tudo foi em torno desse olhar. Passo para você. Bom, eu sou psicóloga, né?
tenho especialização em neuropsicanálise, formação também em psicoterapia de criança e adolescente, com abordagem psicanalítica. Vim também de uma experiência de clínica, né, de crianças também com deficiência, né, foi quando a gente se encontrou, eu e a Gilda, todo um trabalho voltado dentro da área da educação especial também, e foi também esse encontro junto com a Priscila, de que na demanda da clínica, do atendimento terapêutico, né, na clínica, vinham muitas crianças e famílias questionando, né, algumas coisas do desenvolvimento da criança, querendo entender o que estava acontecendo. Muita agitação, muitas vezes, né, muita sensibilidade, às vezes tendo alguns comportamentos que, nossa, mas por que parece que está tão exagerado? Será que está acontecendo algum tipo, né, de situação que eu não estou conseguindo identificar? Então, vinham muitas buscas nesse sentido, e foi quando a gente identificou que na clínica estavam chegando crianças com altas habilidades, né? E aí foi nesse caminho que a gente, né, juntando aqui com a fala da Priscila, que a gente se encontrou. Então, foi de um tempo para cá, dentro da nossa experiência, que esse público foi chegando até nós. As crianças, as escolas também, né, e as famílias questionando o porquê. Então, chegava com muitas outras questões, às vezes até com algumas avaliações já prontas, mas não as altas habilidades identificadas, identificava outras questões, mas não a superdotação, né? E aí a gente falou assim, bom, tem alguma coisa acontecendo aqui, a gente precisa tentar colocar cada coisa no seu lugar. Então, o que é que está chegando para a gente, com vários nomes, ou sem nome nenhum, mas que no dia a dia está fazendo gerar alguma queixa da própria criança, do adolescente, da família, alguns questionamentos da escola. E foi quando a gente foi encontrando esse público, né? Essas crianças, esses adolescentes, chegando adultos também, né? Idosos também. E aí foi assim que a gente se encontrou e juntou aí a formação, a parte teórica, a experiência também, né? A prática, para pensar nesse trabalho em conjunto aqui. Boa, boa. Meninas, vamos lá. A Dani estava falando agora das crianças que às vezes chegam com várias coisas, né? Várias nomenclaturas. Hoje em dia está muito em alta algumas nomenclaturas como TDA, TDAH, autismo, enfim, um monte de coisa. Conta pra gente um pouquinho o que caracteriza uma criança com superdotação. Porque assim, a gente consegue, eu tenho a percepção que a gente está num mar muito amplo de possibilidades, né? O que pode ser uma criança que só apresenta TDAH, uma criança que tem autismo, e uma criança com altas habilidades? A gente consegue falar sobre isso? É possível fazer essa separação? Conta um pouquinho para a gente. Sim, é bem interessante da gente pensar, porque são os três, pensando nesses três, né, que acho que são os que mais a gente fala, né, mais a gente ouve, né, informações sobre. Então, pensando nesses três, eles têm muitas características que se sobrepõem. Por isso, a confusão, quando a gente olha mais para o senso comum, para o dia a dia. Ai, mas e agora? O que é aqui, o que é ali, o que está junto, né? Como que a gente diferencia um quadro do outro? Basicamente, a gente precisa entender, primeiro, quais são as características de cada quadro, mas, acima de tudo, entender o funcionamento desse cérebro, porque é diferente em cada um desses quadros, né? Então, por exemplo, começando com o início da sua pergunta, o que caracteriza uma criança superdotada? A gente vai ter um indivíduo, né, acho que daí em todas as idades, criança, adolescente, adulto, idoso, um indivíduo com um funcionamento diferente e avançado. Então, se a gente está falando de um funcionamento, a gente está falando de como essa pessoa não tem nada ali que esteja, vamos pensar, de certa forma, alterado nesse funcionamento cerebral.
alterado no sentido de não estar funcionando como deveria estar para aquela faixa etária, em termos de atraso, né? Na verdade, ele funciona como não deveria estar se a gente pensar no nível avançado. Então, a superdotação, ela é um funcionamento avançado das funções cognitivas, das emoções, das sensações. É uma pessoa que vai, em comparação com as outras da sua faixa etária, vai ter ali um raciocínio mais rápido, uma forma de resolver problemas diferente, mais avançada, mais perspicaz, observa muitos detalhes, tem uma capacidade de liderança maior, gosta, né, pensando na criança, é aquela criança que gosta de decidir do que o grupo vai brincar, como vai ser feita a brincadeira, por que vai ser feita de tal jeito. É uma criança muito sensível emocionalmente, então ela se sensibiliza mais com as questões, por exemplo, de justiça social, de certo e errado, aquilo que ela está sentindo, ela vai sentir mais, a alegria vai vir mais intensa, a raiva vai vir mais intensa, o corpinho, né, muitas vezes fica agitado, mas tudo isso se caracteriza por causa desse funcionamento que é avançado, que está lá na frente. Aí, como que a gente diferencia isso de um quadro de TDAH, onde a agitação motora, por exemplo, também está presente, de um quadro de TEA, onde, por exemplo, as sensibilidades também estão ali presentes. Esses dois quadros, eles são, se a gente for usar a nomenclatura correta, né, transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eles também se caracterizam como um funcionamento do indivíduo. Porém, eu vou separar em duplinhas, tá? Por exemplo, TDAH e superdotação. A agitação motora do TDAH, muitas vezes ela acontece porque as funções cognitivas desse indivíduo não estão preservadas. Então, quando a gente faz um processo de avaliação, a gente vai entender que a atenção, o controle inibitório, que é uma função executiva que a gente tem no nosso cérebro, que faz com que a gente iniba comportamentos automáticos, respostas automáticas, que a gente saiba, por exemplo, na sala de aula, que para eu responder uma pergunta do professor, eu tenho que esperar ele fazer a pergunta, eu tenho que esperar o meu colega falar para depois eu poder falar, e não atropelar tudo e sair falando. Esse é o controle inibitório quando ele está agindo corretamente, quando ele segura. Então, essas funções ficam no processo de avaliação, a gente consegue ver que elas estão alteradas no funcionamento. E aí é por isso, muitas vezes, né, uma explicação aqui mais rasa, para não me prolongar tanto, que o indivíduo apresenta, então, o TDAH, vamos pensar. Ah, mas aí você vai me perguntar, mas na superdotação na sala de aula, essa criança também interfere na resposta do professor. Ela também atrapalha, e ela não tem TDAH. Mas como que você sabe? Porque daí, quando ela vem para avaliação, o controle inibitório não está alterado, ele está preservado, então está funcionando, né, usando aqui termos bem de acesso, assim, para todo mundo, né, assim, mas, então, assim, o controle inibitório, as funções executivas, a atenção, está tudo ali ok em termos de funcionamento cerebral. Só que quando chega na sala de aula, esse aluno está entediado, sem desafios para o nível dele, então aí vem uma agitação motora. Percebem a diferença? No TDAH, só no TDAH, existe um funcionamento do cérebro que faz com que esse indivíduo muitas vezes se comporte de determinada forma. Na superdotação, acaba sendo um funcionamento do cérebro também, porque ele está lá na frente, mas a diferença está muito mais nos desafios que esse indivíduo precisa receber. Não sei se eu estou conseguindo me fazer esclarecida, mas vocês podem complementar. E acho que no TEA é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala dos transtornos, dos quadros do neurodesenvolvimento, a gente está falando no processo de avaliação, por exemplo, de funções cognitivas que a gente vê que
precisam de uma intervenção diferente, porque elas não estão preservadas, vamos usar essa palavra. Eu não sei se fica claro assim. E na superdotação, elas estão, tá tudo funcionando do jeito que deveria estar, ou até além disso, mas aí a gente precisa olhar o contexto também. Então, assim, resumidamente, né, depois de falar tudo isso, para diferenciar, a gente precisa de um processo de avaliação com diagnóstico diferencial e observar todo o ambiente onde essa criança está inserida. Acho que Daniel, já quer emendar a tua pergunta? Fica à vontade. Então, porque isso Não, só Peraí, só um pouquinho, Daniel, só um pouquinho, Dani, aqui só é Daniela e Daniel. É que o Daniel levantou a mão aqui enquanto a Priscila estava falando. Aí eu tive a sensação que ele queria complementar alguma coisa. Se já quiser, já pega o gancho e a Daniela pode ajudar depois, pode ser assim? Vamos fazer uma duplinha caipira, Dani e Dani. Boa! Boa! A pergunta é a seguinte, você falou de um controle inibitório, né? E que em função, talvez, de uma falta de desafios, estímulos, então, essa criança ou esse ser, né, vai se manifestar, porque isso que eu estou entendendo, na verdade, ela chegou num nível que faz com que o gatilho do controle inibitório seja, vamos dizer, acionado e desligado, e daí ela se manifesta. Não é só uma questão de nível de estímulo, porque, como você falou, está tudo funcionando, né? Todas as funções. Só que aí o nível de estímulo ou de falta de estímulo desliga o controle inibitório dela, se manifesta, por exemplo. Eu não entendi muito bem se é uma questão qualitativa ou quantitativa. É isso que eu não entendi. Se você puder aprofundar um pouquinho, eu gostaria. Sim, faz todo sentido a sua pergunta, Daniel, porque, então, se a gente partir do princípio, então, vem uma criança para avaliação, para intervenção, para a gente olhar, entender por que. Vamos pegar esse exemplo da agitação motora. Por que na sala de aula não para sentado, interrompe o professor toda hora, não presta atenção, parece que está em outro planeta, né? E aí, comumente, a gente vê, eu acho que tem um TDAH aí, né? É assim que a gente recebe muitas vezes. Agora, a superdotação até às vezes chega, mas ainda não vem muito. Aí a gente vai olhar para o processo de avaliação, vai investigar todo esse funcionamento e vai falar assim, olha, mas o controle inibitório dele aqui na avaliação, num ambiente, né, fora lá da sala de aula, está preservado, ele está bem, as funções cognitivas dele, as funções executivas, a inteligência, está tudo, na verdade, está tudo até acima do que deveria estar. Então, o que está acontecendo lá na escola? Aí sim, Daniel, a gente começa a entender que falta desafios, o conteúdo é repetitivo, a criança, o professor explicou a primeira vez, aquela criança já pegou o conteúdo. Só que na sala tem mais 30, e o professor vai falar aquele mesmo conteúdo mais umas 10 vezes no mínimo. E o que essa criança, esse serzinho que está ali, que já entendeu, vai ficar fazendo até o professor explicar a mesma coisa mais 10 vezes? Sendo uma criança que muitas vezes tem o cognitivo lá na frente, mas o emocional, a parte motora, sensorial, ainda não está no mesmo nível do cognitivo. A gente até tem na superdotação a assincronia de desenvolvimento, quando cada um desses aspectos se desenvolve num ritmo. Então, é uma criança ainda imatura, vamos dizer assim, emocionalmente. Ela não sabe, bom, então vou ficar aqui quietinha até o professor terminar de explicar. Não, vou levantar, vou passear pela sala, vou jogar papel no colega, vou acender a luz, vou ligar o ventilador, vou ver se eu posso ir no banheiro, vou perguntar para o colega se a borracha dele caiu, se ele quer ajuda. Enfim, vou fazer alguma coisa, que não é ficar quieto. Aí sim a gente vai entender que o gatilho, como você usou, para o controle inibitório dele ser desligado, é a falta de estímulos e desafios. Mas, uma grande diferença também, uma vez que esses desafios se enquadram, se alinham com a necessidade cognitiva dessa criança, a gente tem ali uma criança organizada, né? A gente vê aqui muitos que vêm para a intervenção, depois da avaliação, ou junto com a avaliação, a Dani e a Gilda vão trabalhando a intervenção em toda essa questão que eu falei, motora, sensorial, emocional. A gente também entra em contato com a escola, né? Vai ali organizando as questões acadêmicas, e aí a criança vai se organizando. Por quê? Porque o controle inibitório está preservado. Então, ela não vai
precisar de um outro tipo de intervenção, como quando a gente fala de um TDAH, que aí a gente tem que olhar com outros profissionais até, né, médicos também, né, medicamento às vezes, dependendo, porque aí tem outras questões ali para serem cuidadas. Não sei se agora ficou mais claro. Não, bastante. Então, aí eu fico pensando se, por exemplo, aí ao invés de trabalhar só a criança, você tem que trabalhar no ambiente e adequar para que seja repleto de desafios, etc. e tal. Porque, na verdade, como você falou, as funções são preservadas. A adequação ao ambiente é que está meio... Precisa ser monitorada, vai no mínimo. Porque daí, se você coloca no ambiente que não tem, isso vai ser recorrente, vai ser super maléfico, né, em termos de adaptação, etc. e tal. Agora, se você monitora isso e consegue, né, dar algum, sei lá, um nível de estímulo, etc., ou ter uma atenção especial, aí talvez o controle inibitório continue funcionando e não seja gatilhado, como a gente estava falando, por absoluta falta de estímulo, etc., sei lá. E aí até o desenvolvimento dela, né? Ela, na verdade, o controle inibitório tem um outro controlador, talvez, né? Que é assim, o desafiômetro, vamos chamar assim. Se o desafiômetro... Então, a gente pode pensar, né, assim, aqui entre nós podemos usar esse, né? Se o desafiômetro está no nível insuportável, daí desliga o inibitório. Se está razoável, fala, tudo bem, vai aguentar um pouquinho mais. Então, o desafiômetro tem que ser monitorado. Porque daí, se está muito baixo, não, o cara vai se suicidar aqui, né? Então, tem que fazer alguma coisa. Tá legal, obrigado. Daniela, você quer complementar? Aquela hora você ia falar alguma coisa? Acho que daí a resposta dela já foi o que eu ia introduzir. Pode Boa. passar. Então, Helenice, vamos lá? Pode perguntar aqui. Oi, bom dia. Eu queria entender, né, você deu o exemplo da criança superdotada, né, que ela não tem o estímulo na sala de aula, e aí para ela ter o emocional, né, não desenvolvido, ela tem aquele comportamento, às vezes, tido como TDAH. E no caso de uma criança que ela já tem a maturidade, já tem esse controle inibitório, né, para poder prestar atenção, esperar, mesmo ela não estando com os desafios, né, digamos assim, com um programa escolar específico para ela. Que prejuízos isso pode ter para ela no futuro? Eu não entendi o finalzinho da pergunta. Que prejuízos? Quais prejuízos ela possa ter no futuro, né? Porque ela vai estar num ambiente escolar onde ela entende, né? Ela já tem esse controle, ela não vai interromper, ela vai ter aquele comportamento padrão, né? Mas no fundo ela não vai ter as suas necessidades sendo atendidas, né? Ela está esperando sempre pelo demais para aquela repetição, né? Que prejuízos ela pode vir a ter no futuro com relação a isso? Uhum. Helenice, existem vários caminhos, né? O que eu vou falar aqui não é, por exemplo, toda criança que passar por uma situação como essa do exemplo, vai acontecer com ela o que eu vou falar, porque depende muito do próprio desenvolvimento emocional dessa criança, como que ela se apresenta, né? O repertório, o comportamento que ela tem, as reações que ela tem diante de frustrações, né? Principalmente, a gente vai falar mais das frustrações, da construção da própria identidade, a idade que ela está, a cultura familiar. Então, tem muitas variáveis que vão fazer com que ela percorra um caminho ou outro, se esse ambiente, por exemplo, educacional, não oferecer para ela esses desafios, essas adaptações que ela precisa, entendendo as altas habilidades dela. Mesmo porque, né, nas altas habilidades a gente tem um universo muito vasto, né? Então, cada pessoa superdotada, né, dentro das altas habilidades, cada um também vai ter o seu próprio repertório, sua própria forma de funcionar e responder ao ambiente. Mas, assim, em relação aos prejuízos, acho que existem alguns que são... que a gente tem que ficar em alerta, né, que podem ser mais graves, é quando começa um sofrimento nesse espaço, nesse ambiente escolar. Às vezes, a criança ela passa pela escola que não oferece as adaptações, mas ela não apresenta um certo sofrimento naquele ambiente, porque fora da escola, de repente, de alguma forma, ela tem espaço para dar vazão para aquela área de habilidade dela.
quando a gente está falando de uma área de habilidade que é acadêmica, né? Vamos pensar nas habilidades, né, intelectual ali, acadêmica, isso fica mais complicado. E isso pode gerar sentimentos muito complexos na criança, e a gente vai pensar até em uma questão de saúde mental mesmo. Então, ela pode apresentar comportamentos, como a gente já estava falando aqui, de agitação, os questionamentos dela em relação à autoridade, às regras escolares podem ficar mais intensas, as relações, né, dentro daquele espaço ficam mais fragilizadas. Ela pode também tender ao isolamento, né, então começar a ter dificuldades maiores na interação com os pares ou com a própria equipe da escola, os adultos, né, não querer ir na escola, então todos os dias é um sofrimento para ela ir até aquele espaço onde ela não vai se sentir fazendo parte, se sentindo acolhida dali. Então, uma das coisas que começa a ficar muito intenso é o sentimento de não pertença. Eu não pertenço a esse grupo, então eu não me identifico com esse espaço e com todas as coisas que acontecem aqui dentro, né? E a tendência também, devido à nossa cultura, é fazer com que, bom, então tá todo mundo certo, só eu tô errado. Então, tá todo mundo ali fazendo tudo e só eu estou aqui me sentindo mal, não consigo, né, ter prazer nessas coisas. Então, isso pode seguir para vários caminhos. O alerta é na questão da saúde mental. Então, pode aumentar a ansiedade, pode começar a apresentar sintomas depressivos. E aí, a gente tem que falar aqui de uma maneira, né, muito complexo, né? Então, são várias variáveis que vão fazer com que a criança apresente uma coisa ou outra, criança ou adolescente. Mas a gente sabe que tem essa... Desculpa, você está conseguindo responder, sim. É o que tem acontecido muito aqui em casa, né, com meu filho. Entendi. Entendeu? Eu fiz essa pergunta justamente por isso. Quando ele era pequeno, até os 3 anos de idade, ele tinha assim, um comportamento agitado, ele desafiava a escola, então isso, de certa forma, era bom, né? Eu entendi o porquê, né? O diagnóstico dele veio aos 3 anos de idade, então eu consegui entender o porquê. Hoje me preocupa muito, né, porque assim, eu nunca consegui uma escola que conseguisse entrar com um programa específico, que conseguisse trazer desafios para ele. Então, às vezes, eu percebo que ele meio que entendeu que a escola é um lugar onde ele pode ir para fazer amigos e passar o tempo. Isso. Né? E não tem mais o interesse que tinha quando ele tinha 3 anos de idade, né, de buscar conhecimento, de buscar coisas novas, de entender. Na verdade, ele passa o tempo, ele quer brincar, ele quer jogar, é normal, como uma criança qualquer, mas quando a gente tem uma ansiedade absurda, não consegue parar, ele não consegue, né, é sempre muito agitado, sensível ao extremo, e tem um emocional muito, muito maduro para a idade que ele tem. Né? Ele tem pensamentos que eu conheço adultos que não têm, né, hoje em dia. E aí ele já sofreu alguns episódios de crises de ansiedade por conta disso, né? Mas eu acho que você está conseguindo fazer entender um pouquinho, sim. Né? Eu também nunca briguei muito com a escola, né, para poder trazer um programa adequado para ele. Boa. E deixa eu só complementar aqui o que a Helenice está falando. Ela falou disso de brigar com a escola, de vir, não é brigar, né, mas assim, lutar e pedir uma ajuda. Felizmente, no ano passado, foi determinado que todas as escolas precisam dar um suporte para as crianças com superdotação. Isso ainda não está implementado, não tem, né, como está funcionando, mas em março desse ano teve uma regulamentação na qual as escolas tinham e têm e devem fazer cadastro dessas crianças, adolescentes, as faculdades devem fazer cadastro desses adultos que apresentam a superdotação. Pois é, Luana, mas aí, desculpa até intrometer, mas aí é uma coisa para inglês ver, né? A escola diz que faz, mas não faz. E aí, quando a gente leva o laudo, né, eles são sempre bem
demonstram que vão fazer, são bem solícitos, dizem que vão fazer o programa e depois vem com aquela história, não, está sendo feito, ele está indo, está super bem, ou então não, ele não quis ir fazer. Mas Boa, na verdade, Helenice. a gente sabe que não tem essa... Só para finalizar aqui, o que eu na verdade vou fazer uma pergunta, assim, eu só estou aqui colocando contexto, e também quero colocar também mais uma questão muito voltada ao que a Helenice falou. Assim, a gente sabe que as pessoas com superdotação, as crianças têm essa ansiedade, já entenderam algumas coisas e se sentem, às vezes, fora da sociedade. As escolas estão preparadas para trabalhar com essas crianças, visto que a formação de professores, ela não prepara para isso, não é um tema muito abordado. Quando a gente olha para tudo isso, assim, o que vocês pensam? Daqui quanto tempo talvez a gente consiga ver isso sendo colocado em prática de uma forma no qual as pessoas com superdotação consigam ser atendidas de uma forma específica, da maneira que elas realmente precisam no ambiente escolar? Deixa você falar, a gente vai falar. Quem vai responder essa? É que fica aquela vontade de falar aquele monte de coisa, né? Porque, na verdade, é o que a gente está passando hoje aqui, os relatos dos pais, tem muito a ver com tudo que vocês estão falando, porque realmente, até eu, por ser pedagoga em educação especial e essa especialização em psicomotricidade na área da neurologia, a gente olha, a superdotação, ela sempre esteve inserida na educação especial. Né? Então, dentro da educação especial, a gente tem altas habilidades. Então, você tem as deficiências, né? E mais altas habilidades. Então, para a escola entender, porque quando a gente está pensando na escola, a gente está lá na sala de aula com os professores, a atenção dele maior vai ser, que tem uma facilidade de entender, aquele que tem um atraso. Né? Então, ele tem um atraso, então dá para ela, então a gente indica, né? Agora, quando você tem um menino que tem esse desenvolvimento intelectual, ok, acima, então o olhar vai ser o último, né? Então, para eu entender que precisa de um atendimento especializado, que é o AEE, atendimento especializado, né? Isso. Então, ele é inserido na escola para trabalhar com crianças com deficiência. Pensar que o menino que tem um intelectual acima vai fazer parte também desse AE, então, de que forma que eu vou trabalhar, sabendo que eu trabalho com eles, é o atraso. Se eu estou trabalhando com uma criança que tem um atraso, é para ela chegar no nível intelectual lá em cima. Mas eu tenho um menino que tem um intelectual já avançado, o que eu vou fazer com ele? Aí vem o que você falou, professores especializados, professores agora tendo esse olhar para altas habilidades. A gente fala que hoje altas habilidades começou, está iniciando, está engatinhando. Olha, agora vamos falar de altas habilidades. Ela está começando a ficar em alta, né? Que a gente fala entre aspas, né? Que até então a gente fala do autismo. Então, o autismo ele teve. E quando a gente entra no autismo, que a gente fala altas habilidades, olha, ele é autista, porque o altas habilidades está ali, do ladinho, coladinho. Quando a gente está falando dessa questão sensorial, a gente está falando também, quando a gente fala do autista, quando a gente está falando do Asperger, que hoje a nomenclatura mudou, né? Do DMS-5, a gente colocou agora como leve, moderado, mas o autista, né, pensando no Asperger, que vou colocar o nome Asperger, que agora separou, mas ele tem altas habilidades. Aí, isso acaba vindo mais para a gente, porque aí quando você vai olhar, você fala, opa, peraí, ele tem altas habilidades, ele não é autista. Ou os dois juntos, né? Então, você tem que ter esse olhar desse especialista, do AEE, né, que vai ter esse atendimento na escola, para ter. Aí, isso está acontecendo? Estão iniciando, ainda não, mas tá. Tem algumas pessoas que estão começando a fazer, né, palestras, estão começando a divulgar
dentro da escola, que é importante, né? Os pais, os núcleos, está iniciando, sim. Aí, vocês quiserem completar? Eu acho que você foi falando, tudo que estava na minha cabeça, você foi falando, parece que tinha uma cordinha aqui, assim, ó, conectada. Mas eu acho que é isso mesmo, e você falou, né, há quanto tempo vocês acham que vai levar, né? Eu penso que, assim, usando o exemplo do TEA, que se a gente olhar lá atrás, né, também era super cheio de preconceitos, ninguém falava, a escola não aceitava, hoje já se conquistaram muitas coisas, um espaço, né, para o TEA. Eu penso que a superdotação está nesse caminho. Então, a gente está começando agora a ter formação de professores, mudando essa visão das escolas, mas, assim, bem como a Gilda falou, engatinhando. Para lá na frente, daqui a alguns anos, não faço ideia de quantos, gostaria que fosse muito rápido, né? Torço para que, sei lá, o mais breve possível a gente consiga mudar essa situação. Mas eu penso que a gente ainda precisa de algum tempo para modificar toda essa visão. Quando eu estava no mestrado, no doutorado, eu precisei ir muito em escolas, só um parênteses bem rapidinho, para fazer a minha pesquisa. E aí eu chegava na escola com a minha pastinha, eu lembro até hoje, falava assim, oi, para a direção. Eu vim aqui porque eu estudo altas habilidades de superdotação. Eles falavam assim para mim, mas tem tanta coisa importante para você estudar, por que você está estudando isso? Que não serve para nada. Aqui na nossa escola, a gente tem de tudo, menos gente inteligente, menos superdotado. Eu escutava isso de escola pública e particular. E não faz tanto tempo. Eu defendi meu doutorado em 2019. Então, assim, é uma realidade presente no nosso país, tanto na rede pública quanto na rede particular, a falta de formação de professores está mudando, sim, mas eu acho que a gente ainda vai levar um tempinho. A Érica, eu acho, escreveu aqui no chat, que ainda encaram a superdotação como pessoas metidas, como status, como gênios. Sim, a gente ainda tem muito esse olhar. Então, sabe tudo, não precisa de ajuda. Então, assim, eu tinha professor que falava para mim também, olha, eu tenho um aluno na minha classe que não sabe escrever o nome. Como que eu vou fazer para deixar ele de lado para olhar para um que sabe tudo? Ele não precisa, ele vai sozinho. Então, são muitos mitos. Eu acho que, assim, a superdotação, ela ainda tem muitos mitos a serem quebrados, para que a gente mude a realidade acadêmica, né, dentro da escola, na sociedade, enfim, tudo de maneira geral. Existe alguma forma clara do que é uma criança superdotada e o que é uma criança inteligente? Olha, eu acho que se a gente estiver falando de uma criança inteligente, né, que tem ali um nível superior à média, né, acima da média do esperado para o desenvolvimento, mas que não esteja lá em cima, no nível da superdotação, né? Então, a criança inteligente é aquela criança interessada em aprender, gosta de consumir conteúdo, mas ela, ao mesmo tempo, ela precisa de uma dedicação para os estudos, é uma criança que tem facilidades para a aprendizagem, mas a diferença maior do superdotado eu acredito que seja essa questão de que tudo flui muito mais rápido, né, ali no funcionamento cognitivo, então a aprendizagem, ela vem de uma forma muito natural. Essa coisa de sentar para estudar para a prova, por exemplo, é um ótimo exemplo. A gente não tem muito na superdotação, eu preciso sentar para estudar para a prova, porque o conteúdo já está ali, já foi absorvido, já fez até conexões com outros e já passou. E a criança inteligente, ela vai conseguir absorver todo o conteúdo, ter notas boas, mas ela também vai precisar se dedicar mais para os estudos. Outra coisa importante é que, quando a gente fala de pessoa inteligente, só falando da inteligência, a gente acaba ficando muito no aspecto intelectual. E quando a gente fala da superdotação, a gente tem não só o intelectual, então a gente tem consumidores de conteúdo, mas a gente também tem aqueles que produzem muita coisa,
que são os criativos, né? Porque a criatividade e a inteligência na superdotação, elas andam muito juntas. Então, tem aí as outras áreas também que vão aparecer. Motor, a parte dos esportes, dança, né? Enfim, então tem muita questão aí voltada também para outras áreas na superdotação, né? Que sai do intelectual. Vocês querem complementar essa? Eu ia perguntar se vocês queriam complementar alguma coisa. Eu tenho aqui uma outra questão, que é a seguinte, sobre avaliações nas escolas. Muitas vezes, a criança superdotada, quando ela apresenta esse diagnóstico, enfim, os coleguinhas sabem, ela sofre aquela pressão, assim, do tipo, nossa, como é que o fulano tirou 9 e você tirou 8, sabe? Como que deveria ser trabalhado isso de uma forma não deixando essa criança superdotada de saia justa, triste, porque a gente sabe que esse tipo de coisa, às vezes, acaba gerando um certo peso para essa criança, na qual ela não precisa carregar, porque não necessariamente as notas delas vão ser boas, né? E qual seria a melhor forma de abordar isso? Como levar isso, assim, no dia dessa criança, no dia a dia? Eu acho que falar de diversidade na sala de aula, eu acho que isso, na verdade, não inclui nem só superdotação, inclui, né, acho que é um tema... uma representação social muito forte ainda que tem em cima da pessoa inteligente, mas em cima da pessoa com altas habilidades, a gente tem uma história, né, uma cultura que coloca isso, olha, você tem que ser bom, você tem que ter excelência em tudo. Então, é como se não fosse aceito, é como se não fizesse parte da imagem, da identidade da pessoa superdotada, por exemplo, dentro da escola, ela tirar 9,5, ela tem que tirar 10. Então, isso aí é um rótulo, é uma representação, tem a ver com os mitos que vocês estavam falando, e acaba gerando a própria pessoa, porque como tem essa inscrição cultural, então vem de fora, vem da sociedade, mas a própria pessoa com altas habilidades acaba também fazendo isso com ela mesma, internalizando e fazendo essa cobrança de que ela não pode errar, de que ela tem que ser sempre a melhor, para que ela seja olhada também e reconhecida como aquela pessoa superdotada que significa que é a melhor. Então, isso é gerador de ansiedade. Vamos voltar para aquilo. É gerador de ansiedade, sim, e também pode promover um sofrimento intenso de sintomas depressivos por conta dessa imagem, dessa representação social de quem eu tenho que ser enquanto superdotado para a sociedade. E isso começa desde pequeno. Então, vem, e a gente... isso se confirma com essas falas que você trouxe como exemplo. Nossa, mas você não é inteligente? Isso, essas comparações. Você juntar essa fala com o que estava sendo falado antes em relação às escolas, o porquê que, às vezes, quando a gente chega com um laudo, uma avaliação neuropsicológica que mostra, faz todo aquele mapa, né? E fala, lá no final tem a conclusão, olha, essa pessoa tem altas habilidades, por exemplo, na área intelectual. E quando chega lá, isso não aparece na prática e esse laudo é contestado. Imagina, mas só tira 6. Como que ele é altas habilidades na área intelectual? Começa a contestar, porque já junta uma imagem na outra, né? E que é a pessoa que não precisa de cuidado, de afeto, de gente perto. Então, robotiza também o sujeito. E tudo isso vai fazer parte da construção da identidade dessa pessoa. Então, como lidar na prática? Primeiro, a gente entender que a gente tem uma inscrição cultural e uma representação social que já é a primeira barreira de como o superdotado tem que ser na sociedade. Essa é a primeira. Se a gente entender isso, toda conversa, vamos pensar que a gente está aqui com famílias, vamos pensar nas crianças, né? Toda conversa com essa criança e com esse adolescente pode partir desse ponto. Né? Olha, tá bom, a gente está numa sociedade que pode, no primeiro momento, olhar para você e achar que você tem que ser esse 10 em tudo. E o primeiro local que cobra
às vezes não de uma forma direta, mas, né, aquele não dito que a gente fala, fica no clima, fica no ar, que você tem que ser daquela forma. É o contexto da escola, que é o segundo lugar onde a criança mais frequenta. Tirando a casa dela, ela vai para a escola. Então, é aquele ambiente. Ter esse tipo de conversa com a criança já bem pequena. Em casa, ajudá-la a construir essa identidade e entender que sim, ainda ela vai passar por isso socialmente, de que pessoas, lugares, grupos vão esperar que ela seja sempre a melhor, né? Que quando ela não for a melhor, vão colocar um rótulo negativo nela. Ah, é arrogante, tem que ser tudo do seu jeito, senão você não faz. Aí começa, né, uma conotação negativa daquilo, quer dizer, você não está sendo o que eu acho que você tem que ser, então você é tudo de ruim, né? E já ir trabalhando a diversidade, que cada um é diferente e que existem tipos de funcionamento neurológico diferente. Quando a gente conversa dessa forma com criança, não é um papo que tem que ser com adulto, com a criança. Se você tiver esse nível de conversação e poder falar que, olha, existem pessoas no mundo, existem pessoas que funcionam de um jeito diferente, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis, e você, até chegar em você, né, e você tem um funcionamento que é dessa forma, então você vai entender o mundo dessa maneira, e aí você vai tendo que ter essa conversa ao longo do crescimento da criança. Mas o ponto de partida é esse, a gente entender que a gente vive numa cultura que a gente se envolve, se relaciona com as pessoas primeiro numa imagem, né? Então eu olho para você, eu já crio uma ideia de quem eu acho que você é. Isso faz parte das interações. E aí o superdotado tem isso, né? Ó, então o superdotado tem que ser dessa forma, enfim. Eu acho que, só para complementar, perfeito esse olhar, né? É o que a gente vê mesmo aqui no dia a dia. A gente precisa começar por esse lugar que a Dani está falando, porque esperar que lá na escola isso comece, então esperar que no coletivo isso comece, a gente ainda precisa desses anos que a gente falou na outra pergunta. Então, daqui a alguns anos, pode ser que o espaço coletivo consiga trazer a diversidade como tema, que cada um ali na sala de aula de um jeito, para que evite esses murmurinhos de, nossa, você não fez isso? Mas o outro fez, tal. Então, a gente precisa, então, começar no individual, dentro de casa, com nossa criança, no processo de intervenção, para a gente ir construindo uma identidade, para a criança se fortalecer e conseguir estar lá, no coletivo, que muitas vezes, infelizmente, não estará preparado. Às vezes, no processo de avaliação, quando a gente chega na devolutiva, os pais me perguntam assim, e aí, agora, a gente conta pro nosso filho? Aí eu falo, com certeza. Por quê? Porque ele sabe que ele é diferente, ele se sente diferente nos espaços em que ele frequenta, e ele precisa entender o porquê. Desculpa. O porquê dessa diferença. E aí é nesse tipo de conversa que a gente vai fazendo com a criança, cada família do seu jeitinho, mas entendendo a importância de construir, né, essa proteção até para a criança estar lá no coletivo, enquanto o coletivo está se preparando, vamos entender assim. Eu agora só quero falar uma experiência minha. Eu descobri minhas altas habilidades ainda na escola, e quando a psicóloga falou isso e pediu para comunicar à escola, os professores ficaram angustiadíssimos, assim, porque aí eles achavam que eles não iam conseguir dar conta e tal, e foi muito ruim para mim, assim, tipo, a escola saber na época, porque eu recebi essa exigência dos professores, do tipo, como é que você tirou 7? Tipo, era muito ruim, assim. Então, o que eu vejo hoje é que, assim, os professores estão tendo mais cuidado com isso, embora ainda não saibam lidar. Então, eu percebo que há algo acontecendo, está tendo uma movimentação, tanto é que hoje estamos falando mais disso. Só para complementar aqui, a Érica fez uma pergunta. Vocês acham que quanto maior o QI, maior a dificuldade em relação à escola, a sincronia, a necessidade de aceleração e adaptação? O que vocês têm para falar disso, assim, do tal do avanço, do vai para frente? Sim.
Sim, porque quando a gente pensa no QI, o que é o QI? Esse número mágico que a gente tanto escuta. Ele é a medida que nos dá o parâmetro de que nível a inteligência dessa criança está, em comparação ali no nível de desenvolvimento. Então, uma criança de 7 anos, na comparação com outras crianças de 7 anos, ela tem um QI de 146. E quando a média é 100. Então, ela está lá no 99, né? Algumas casas. E assim, o funcionamento dessa criança vai ser ainda mais avançado, ainda mais sensível, ainda mais, né, rápido, ainda mais um monte de coisas. Então, a gente pode... Claro que a gente nunca gosta de generalizar. Olha, 100% das vezes será mais difícil. Não, às vezes a gente tem crianças com outras características e que demandam mais coisas, ou outras demandas, né? Então, é sempre muito individual. Mas, se a gente for tentar resumir, assim, essa resposta, eu acho que é um sim cauteloso, no sentido de evitar as generalizações, mas quanto maior esse funcionamento ali, né, mais elevado, as demandas podem também ser maiores. Claro. Aqui tem só para fazer um parênteses, porque é importante a gente olhar para isso, considerar. O que acontece? Pode aparecer uma necessidade na criança dela esconder as habilidades dela nos contextos e passar a desenvolver um outro perfil, para ela se sentir acolhida e se sentir fazendo parte de lá. Então, começa a podar a si mesmo. Isso pode ser, até no primeiro momento, a gente entende assim, tá tudo bem. Só que isso arrasta para a vida. Então, ela pode estar ali na infância, meio que se adaptando, então ela não vai mostrar as habilidades dela, porque o ambiente não comporta, ou porque quando ela mostrou, teve uma conotação negativa. Alguém falou alguma coisa ruim, alguém excluiu, alguém, enfim, não deu vazão para aquilo que ela falou. Então, ela começa a ter esse retorno social negativo, ela pode partir para, bom, então eu vou fazer aqui uma defesa, certo? Eu vou colocar aqui minha armadura para continuar existindo naquele local. E essa armadura, né, pode fazer com que ela, então, não mostre o seu potencial, não mostre as suas habilidades, não dê vazão para o funcionamento dela. Na infância, às vezes você não vai perceber que, de repente, ela está ali também camuflando outros sentimentos. Ela passa ali, não vai chamar muita atenção dos professores, não vai ter comportamentos que são preocupantes. Mas lá, depois da adolescência, na vida adulta, isso vai aparecer de alguma forma. De que, olha, às vezes vem com uma sensação, com um sentimento muito profundo de solidão. Porque é aquela coisa assim, olha, eu sempre existi, mas não sendo eu mesma. Eu tive que ser uma outra coisa para dar conta daquela sociedade que está lá fora. Se eu quiser viver naquela sociedade, eu tenho que ser uma outra coisa que não sou eu. Então, isso é delicado. Por isso que essas conversas que a gente fala assim, logo na infância, olha, quem é você, como você funciona, olha, de fato, né, aquele local funciona dessa forma, como que você gostaria que fosse, são conversas que não é para ter uma vez só. Geralmente a gente fala assim, na infância são aquelas conversas que a gente tem com o filho na hora de dormir, sabe? Tá tudo preparadinho para a hora de dormir, aí começa a falar um monte de coisa. São conversas que precisam ser repetidas ao longo desse crescimento, se a gente projetar uma vida adulta lá na frente. Então, quem vai ser esse sujeito e como que ele vai estar inserido na sociedade, não sendo ele? Em que local? Então, falei, vou fazer um parênteses se eu deixar que eu fico falando um monte. Mas é algo muito delicado isso, né? Então, tem casos que a gente vê a criança não desenvolvendo não vou mostrar meu potencial aqui, então eu vou vestir uma personagem e vou
frequentar fazer o que eu tenho que fazer lá na escola, como todo mundo faz. Ah, então é isso que todo mundo faz? Então eu vou fazer assim também, né? E tudo bem, entre aspas, porque não é tudo bem. Ou então parte para uma agitação, parte para um enfrentamento mais incisivo de que eu existo, como se fosse uma colocação de que eu existo. E aí vai partir para uma coisa mais, um comportamento mais, né, de enfrentamento mesmo, de se colocar de um jeito mais forte, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que essa pergunta vai direto para a Gilda, mas, obviamente, vamos para as três. O avanço escolar é uma boa solução para isso? Avanço de turmas ou outras instituições, Bom, como é que é? essa pergunta é ótima. É excelente aqui para as três, né? Primeiro, eu vou até falar um pouquinho da psicomotricidade, porque a própria psicomotricidade, essa palavra, a gente está falando da parte cognitiva, da parte motora e da parte emocional. Falando da cognitiva, motora e emocional, a gente está falando aí, né, da crianças com altas habilidades. Ora, né, então ela tem o emocional dela, fica lá atrás, né, o motor muitas vezes esquecido, e o intelectual está lá na frente, ele que está comandando, né? Então, ele sabe isso, ele consegue isso. Então, quando a gente fala de pessoas que têm essa questão da inteligência, do intelectual, que está lá em cima, a gente acabou de falar, muitas vezes não se preocupa. Então, né, vamos trabalhar essa questão. Só que a gente sabe que não, que muitas vezes, até quando o intelectual está lá em cima, você tem essa parte motora e essa parte sensorial, que muitas vezes fica ali, vamos dizer, guardadinho, né? E aí, quando eu vou colocar esse menino para aceleração, aí eu vou entrar na aceleração. Será que é importante estar acelerando essa criança, né? A série, passando? Para algumas crianças, talvez, não generalizando, pode ser que sim, pode ser que seja a hora. Para outras, a gente tem que estar olhando também para esse emocional. Porque se esse emocional estiver lá embaixo, vamos dizer, lá atrás, desculpa, está lá atrás, e o intelectual está lá na frente, mas ele não dá conta ainda de estar nessa série que ele vai passar. As Tô sendo interações clara? sociais, né? Isso. As demandas emocionais que uma série, né? Que aí a gente não vai focar só no conteúdo, né? Não vai focar só no desenvolvimento cognitivo, a gente tem que olhar o desenvolvimento global, então a gente vai precisar olhar todas as áreas de desenvolvimento dessa criança, porque às vezes cognitivamente ela precisa do avanço, ela precisa estar, né, num ambiente que tenha mais desafio, que seja mais complexo, porém emocionalmente ela não dá conta da estrutura daquela sala, ainda é muito difícil as brincadeiras, as interações, o lidar com a frustração, com o erro, naquele contexto do coletivo. A parte motora, muitas vezes ainda tem que ser trabalhada, né? De coordenação, força. Porque aí você vê, ele ainda tem uma certa dificuldade em coordenação motora fina, né? Ou às vezes essa percepção. Então, assim, tem que ser trabalhada essa questão. Aí a gente entra de novo, o AEE. Se ele for bem inserido na escola, tu não vai ter essa necessidade. Então, vai tudo acompanhar da forma que deveria. Mas tem a questão também que a gente fala do sofrimento. Então, isso é individualizado. Então, vamos avaliar essa criança, vamos ver se vai ser importante para acelerar. Pode ocorrer? Pode. Então, tem que ser avaliado individualmente. Se é uma questão de aceleração, se é uma questão de enriquecimento curricular. Sim. Então, porque aí ela mantém naquele grupo, com aquelas, né? Então, emocionalmente, de repente, não dá para ela fazer o avanço de 1 ou 2 anos. Às vezes a gente recebe pedido de 2 anos para frente, porque cognitivamente ela poderia dar conta daquele conteúdo. Só que ela não vai estar sozinha, né? Com aquele conteúdo. Ela vai estar num contexto social muito importante, né? E que vai ter muitas outras demandas para além desse intelectual dela. Então, aí, nesses casos, a gente fala, bom, vamos, né, acho que aqui não é indicado o avanço, mas o enriquecimento. E como fazer esse enriquecimento? Né, se vai ser tem que ser, né,
tem que ser na hora da aula, né? Não precisa ser em contraturno, né? Também, o AE também. Em qual disciplina, se vai ser em todas, ou só na área onde essa criança tem habilidade. Mas, assim, o que acontece? Às vezes, a criança emocionalmente não dá conta. Vamos pensar assim, ela não está ainda... Ela vai ter muita frustração se ela avançar a sério. Então, ela não vai ter frustração em relação ao conteúdo, mas ela vai ter frustrações vindas de outras áreas, né, do desenvolvimento dela. E aí a gente gera um problema, porque entra em sofrimento, então pode acontecer dela também começar a ter alguns bloqueios, vamos dizer assim, em relação até à parte cognitiva, porque o emocional não está acompanhando o que está acontecendo lá. Então, é que a gente explica separando, né? De uma forma didática, a gente separa as áreas para poder explicar. Mas dentro da gente é dinâmico, acontece tudo ao mesmo tempo. Então, a gente, se a gente pensar só numa faceta do desenvolvimento, a gente vai falar, sim, pode fazer um avanço de série, mas não é assim que a gente se desenvolve, né? Então, às vezes, a gente pensando só nessa área, a gente pode achar que está fazendo um bem, mas ao longo do tempo pode gerar outras questões e até uma quebra, às vezes, no afeto, no vínculo que a criança tem com o processo de aprender. Né? Então, são coisas que precisam ser muito... A resposta, não dá para a gente fazer, o avanço de série é bom? A resposta depende, porque vai ser... cada um tem que ter o seu olhar individualizado nesse caso. E talvez também precise da flexibilidade da instituição, né? Com certeza, com certeza. Aí tem o outro lado, né? A gente está falando da... por isso que quando o nosso trabalho é bem global e trabalha também com essa questão da escola, né? Então, a gente faz essa parceria com a escola, tem reunião com a escola para se ele tem alguma dificuldade, passar para a escola, orientar a escola também, né? Como que deveria trabalhar com ele, quais as atividades, o que poderia fazer. Então, se não tiver essa parceria, também dentro do trabalho terapêutico não acontece. Uhum. Então, precisa ter parceria da família, da escola e a terapia. Sim. Bruninho, fala lá, meu querido. Opa, na verdade eu só ia pedir para responder a pergunta do Matheus ali no chat. Eu vou fazer agora, porque ela tá ótima para fazer essa emenda aí, né? Porque é uma pergunta que eu também tenho muita curiosidade, porque eu já fui a criança de 8 anos que só se interessava naquilo só estudava aquilo que interessava, sabe, e não se interessava por outras coisas. E aí eu não sei quais são as possíveis causas, as possíveis consequências disso, mas eu tive uma consequência que foi na vida adulta ter dificuldade para quando que eu precisava me esforçar, sabe? Quando a coisa precisava de um certo esforço, eu passei a ter dificuldade e tive que aprender já adulto a resolver essa questão. E aí eu sempre fiquei imaginando justamente isso. O que poderia ter feito lá quando eu tivesse 8 anos, 9 anos de idade para reverter a situação para que não acontecesse isso já na minha vida adulta? Vocês conseguem ver a pergunta do Matheus aí? Eu posso ler aqui também, ó. Ele colocou aqui, meu filho de 8 anos não quer estudar para as provas ou fazer exercícios. Só tira 9,5 e 10. O que eu devo fazer? Insistir para ele estudar? Eu obrigo ele a fazer todos os exercícios porque ele só quer fazer alguns que ele acha interessante. Nossa, minha cara isso também. Fala você, não, fala Dani. Então... isso daí qual que é o melhor caminho antes de pensar no que fazer com ele em casa em relação ao estudo e à lição de casa? Isso daí parte do que você falou da flexibilização da escola. Porque, entende? De repente, olha só, ele tem nota 9,5 e 10. Por que ele vai ficar fazendo lição de casa? Ele não vê lógica. Não tem sentido fazer lição. Ainda mais se a lição é repetitiva. E se ele ainda for assim, aquele menino que, por exemplo, só a explicação na aula basta, ele não vai estudar. Se você... Não vai. Tudo bem, pode insistir, pode fazer um monte de coisa, tal, cada um, né, tem o seu caminho aí. Só que, assim, vai ser doloroso, tanto para ele, quanto para o pai, para a mãe, né, para a família.
Porque o engajamento dele na tarefa, pensa, então tá bom, então ele acorda de manhã, vamos supor, estudar à tarde. Então ele acorda de manhã, aí você tenta fazer uma rotina, né? Acorda, toma café da manhã, sei lá, e aí vai fazer a lição de casa, vamos supor. Gente, vai levar umas 2, 3 horas só para sentar, para pegar o material para fazer. Vai começar a ter vários comportamentos, começa uma luta, uma batalha para você conseguir fazer o filho sentar para estudar ou para fazer a lição. E uma coisa que, de repente, nós pais sabemos que, assim, se a criança sentar para fazer a tarefa, ela faz em 5 minutos. Aí a gente não entende, mas, gente, mas por que não faz? Se você gasta 5 minutos para estudar, ou gasta 5 minutos para fazer a tarefa, por que não faz? Não faz porque não precisa, porque não faz o menor sentido. Algumas para a criança. Aí, o que acontece? Existe aí depende da escola, depende da metodologia, depende do processo de avaliação da escola. Então, vai depender de várias coisas, como que você vai justificar para uma criança que não precisa estudar, que ela tire as notas, que ela aprende sem precisar fazer uma rotina de estudo, sem precisar fazer lição de casa, fazer os exercícios? O que você vai explicar para ela que ela tem que fazer? Ela tem que fazer aquilo porque ela precisa cumprir com uma determinação vinda da instituição. Isso é uma coisa que se assemelha, por exemplo, ao mercado de trabalho, né? Vamos projetar para a vida adulta. Então, são habilidades, são coisas que são importantes para todos nós, né? Porque a gente vive numa sociedade aí, a gente vai esbarrar com isso, que a gente tem que fazer coisas que a gente não está afim, mas tem que fazer. Tá bom? Essa é uma conversa importante para ter com o filho. Olha, então, tudo bem. Tem a flexibilização da escola, de repente, às vezes a escola é até flexível, mas tem essas coisas para cumprir, e aí você vai, para você ajudar o seu filho a se engajar nas tarefas que ele tem que fazer, mesmo não fazendo sentido para ele, fala, não vou fazer, então, no final, tá? Que ele demore para se engajar e fazer, essa explicação de projeção, porque eles têm essa possibilidade de fazer essa associação. Por que eu tenho que fazer? Qual é o sentido de eu fazer isso aqui agora? E aí você projeta para a sociedade, você projeta, chama para a responsabilidade. Olha, nem sempre você vai fazer as coisas só do seu interesse, na hora que você quer e do jeito que você quer. Então, eu estou dando um exemplo, porque cada família tem um jeitinho de conversar, tem uma cultura própria, tem os ensinamentos que quer passar para o filho. Então, são coisas que vocês podem usar, vai de muita conversa, né? Demanda muita conversa, porque... E muita argumentação. Muita argumentação. Rebater, né? Vai rebater, vai falar que... vai insistir no não, enfim. Então, é uma ideia e é uma construção de uma habilidade para entender esses porquês. Por que eu tenho que fazer uma lição de uma coisa que eu já sei? Acho que precisa unir as duas coisas, né? Isso. Conversar com a escola para ver o que é possível ser feito. Será que dá para reduzir um pouco a quantidade de lição de casa? Primeiro passo. Será que tem alguma disciplina, pelo menos, não dá para fazer em todas, que ele possa fazer a lição de casa de um outro jeito? Apresentar esse conteúdo da lição de casa de uma outra forma, que não seja ficar sentado fazendo apostila? Mas isso tudo depende muito tudo que a Bia da falou. metodologia da escola, flexibilização e tudo mais. Mas acho que precisa existir esse braço da escola junto com a família. É que tem a metodologia, e a gente está falando também de algo muito delicado, que até aqui a Érica colocou no chat também, né? Que é complicado que essas crianças não conseguem aceleração, nem AEE e nem enriquecimento. Então, a gente está falando... É uma realidade difícil. É difícil. Então, assim, como que enquanto pais, a gente já recebe toda essa chuva de nãos, de barreiras, e aí quando você chega para o seu filho, o que você vai falar para ele fazer a lição de casa? Não é simples, né? E também, mas a gente tem que partir de um ponto. Então, assim, primeiro, vamos lá para a lei. Então, são crianças que foram identificadas, tem um laudo identificando as altas habilidades, falando até que área que é, e esse documento
já fala assim, olha, meu filho tem direito às adaptações. As adaptações dele podem ser essas, essas e essas. Vamos fazer escola. Ah, mas a metodologia não cabe. Ah, mas aqui vem dessa forma, a gente não permite adaptação. Aí a gente entra numa outra discussão. Só que tudo isso é uma coisa tão grande que esbarra no dia a dia da família de ter que falar para o filho, olha, vamos aqui fazer a lição. Enquanto a escola não tiver essa flexibilidade de falar assim, olha, o seu filho não precisa fazer 10 lições. Não, o processo de avaliação do seu filho vai ser diferenciado. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar com sofrimento em casa, com o filho não engajando e não entregando material, e a escola, às vezes, trazendo ali algumas colocações de falar, seu filho não entrega, não fez a lição, fez pela metade, né? E aí vira uma relação de queixas, de brigas, e o que precisa realmente ser oferecido não acontece, né? Se perde. Não sei se eu respondi. Acredito que tenha respondido. Eu acho que foi bem completo, assim. A Helenice falou que ela dá essa orientação em casa, que funcionou muito bem. E hoje ela não exige mais nada, a não ser que o filho não fique de recuperação. Isso dá para ele mais tranquilidade também, né? Porque já tem tantas exigências, e nada melhor do que dentro de casa estar leve para isso. Vamos lá, quero ver aqui as perguntas, Érica. A Mensa tem algum projeto para ajudar as famílias nesse quesito? De mandar informações e orientações para a escola? Bruno Foro, vamos lá, é tua vez. Eu acho que a melhor pessoa para responder isso seria, na verdade, o Paulo, que coordena lá o programa Mente Brilhante, Jovens Brilhantes, aqui dentro da Mensa. Se você quiser, Érica, pode mandar lá no grupo essa questão, que aí ele pode responder de maneira mais tranquila. Eu mesmo não tenho tanto conhecimento a respeito de quais são os programas que ele tem, porque tem um monte de programa que ele está arranjando lá para gente, e aí eu mesmo não lembro de todos os detalhes. Pois é, a gente está aí com algumas novidades, coisas acontecendo, até mesmo porque, como eu falei, é recente também esse pedido que está sendo feito para as escolas, então a Mensa está conseguindo se pronunciar mais, a gente consegue se colocar mais, então é tudo muito recente mesmo. Helenice, vamos lá. Para mim é uma linha muito tênue saber até que ponto eu tenho que respeitar a diferença das altas habilidades e quando tenho que ensinar que ele se adapte para a vida. Qual é o conselho de vocês dessa linha tênue aí que a Helenice levanta? Acho melhor você falar em coisa porque... Olha, esse aí é aquela coisa, é aquela resposta que também é o depende. É muito arriscado a gente falar alguma coisa aqui, porque a gente está, desde o início da nossa conversa, falando o quanto que é vasto, né, o mundo das altas habilidades. Então, o que serve para um não vai servir para o outro, dentro das altas habilidades. Então, isso, de fato, é uma linha tênue mesmo. Nem sempre a gente vai conseguir identificar, olha, agora é uma hora de eu ajudá-la a se adaptar, porque a vida é assim, né? Então, você tem que desenvolver essa habilidade para lidar com contextos que não comportam o modo como você funciona. Eu acho que só o fato de ter a consciência disso já é uma coisa importante, né? Ou fazer e a linha tênue que fala assim, não, eu tenho que exigir que o ambiente se adapte. Então, isso que eu vou falar vai servir para todos. É uma linha tênue, por isso mesmo que a conversação ela é constante e importante, porque isso vai oscilar. A participação ativa da criança nessa oscilação é importante, né? Porque também a gente está falando, como eu falei anteriormente, tem o que é a cultura geral, que serve para todos, social grandão, e tem cada família com a sua história individual particular, com a sua cultura e as coisas que quer passar, a moral que quer ensinar, enfim. Então, isso também vai mudar, né, dentro das suas especificidades. Mas é conversar, porque nem sempre a gente vai acertar. É difícil,
É difícil você ter certeza absoluta que agora você vai exigir uma adaptação, você vai ensinar a sua criança a se adaptar, e agora você tem que exigir do ambiente que faça a adaptação. Isso é complexo. Mas, então, qual é o caminho? Então, a gente sabe que, assim, qual que é o segundo lugar que a criança mais frequenta quando ela sai das nossas casas? A escola. Qual que é a segunda instituição que forma indivíduos? Então, a primeira instituição é a familiar, é a família. Saiu da família, ela está numa instituição de ensino, é a escola. É na base da construção do sujeito, certo? Então, a gente tem que ter essa conversa, falar para a escola também, voltar, né, tô falando no geral, a se apropriar dessa importância, dessa responsabilidade, dessa importância. Então, ao mesmo tempo que o ambiente se adapta às diversidades, o indivíduo também pode se adaptar. Essa é uma conversa que é constante já com a criança. Então, olha, aqui é importante você fazer essa lição, mesmo que... Vamos para a parte prática, né? O dia a dia lá. Tá, chegou uma lição que chegou estruturada de um jeito que aqui não alcança o modo como a criança funciona, ou ela não tem interesse por aquele tema. Tá bom. Tem coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta. Essa é uma matéria que você não gosta, porém faz parte do processo da escola. Então, vamos fazer, mas eu também vou ouvir o quanto que é difícil ou o quanto que você não gosta de fazer isso. E aí eu acolho o emocional dela. Essa é uma questão de adaptação da criança ao ambiente. E o contrário vai partir de uma conversa com a instituição lá. Olha, meu filho tem algumas características que demandam algumas adaptações, tá? Então, principalmente para as disciplinas que ele não tem interesse ou que, né, vai precisar de mais adaptação ainda, né? Então, eu vou ter que entender esse desenvolvimento da criança e poder fazer... Então, tá, vamos supor que não goste de, sei lá, história, tá? Geografia, tá estudando bairros, sei lá. Ai, não gosto daquilo. Tá bom. Só que ela é uma criança criativa. Então, parte da instituição usar a criatividade dela para ela fazer a lição de geografia, por exemplo. Então, A balança sempre vai existir, vai. e a gente tem que ficar tentando equilibrar, sempre, eu, né, acho que partindo do acolhimento em casa, muito diálogo, e ir construindo e fortalecendo essa identidade, né, da criança, para, conforme chegando adolescente, vida adulta, ela tenha ferramentas internas também, para depois ela saber como, agora e agora. Eu me adapto, eu exijo também que o ambiente se adapte a mim, como que eu vou fazer, né? Então, para que ela também tenha autonomia, conforme ela for crescendo, para conseguir lidar com todas essas questões, mas é muito difícil dar um conselho, assim, que vá cair como uma luva para cada um, né? Porque teria que conhecer ali, saber como que é o desenvolvimento global, para daí falar que para essa criança você pode funcionar dessa forma, você pode falar dessa forma, é uma coisa bem... Eu adoraria que os meus pais tivessem feito isso comigo, mas os meus pais nem imaginavam o que era a tal das altas habilidades. Meu pai, inclusive, se assustou na época, achou que eu tinha algum problema muito grave. Se eu tivesse tido essa base, talvez, agora na minha vida adulta eu não batesse tanta cabeça dentro do trabalho, em outros lugares, entendeu? Foi um processo que veio muito tarde para mim, assim, e é muito legal estar aqui com pais dessas crianças que estão tendo essas dicas e dispostos a fazer isso. Vocês vão gerar adultos muito mais tranquilos nessa sociedade maluca que a gente não consegue compreender, né? Ninguém consegue. Aí a gente tem esse negocinho aí diferente, fica mais confuso ainda. Pessoal, quero abrir o microfone para vocês, quero que vocês façam perguntas, por favor. A Helenice aqui, eu só descobri a minha aos 35 anos através do diagnóstico do meu filho, passei a entender muita coisa sobre mim, é isso mesmo. Que significa a história toda, né? Exatamente, muda tudo, né? Exatamente. Pessoal, o microfone é de vocês, fiquem à vontade para fazer perguntas, contar, falar, compartilhar, por favor.
Existe esse momento mesmo, Érica. Faz parte do processo. Eu tenho outra dúvida. Eu sou a Adriana, mãe do Matheus, tudo bom? Tudo bem. Outra coisa que eu sempre fico na dúvida é que ele tem 2 psicólogas e cada uma me orienta de um jeito. Se ele tirar 9,9 numa prova, ele quer fazer a prova substituta para tirar 10. Uma fala para eu não incentivar isso e a outra fala para eu incentivar. E eu fico na dúvida, que eu falo assim, pô, mas já é 9,9. Para que você quer fazer uma prova para tirar 10? Isso assim, é uma coisa que eu não sei, porque uma fala que eu não devo fazer isso e a outra me falou assim, mas por que não? Se ele pode tirar 10, por que você vai tirar isso dele? Só que, e a outra falou que o que vai acontecer? Ele vai se frustrar se ele não conseguir. Então, vale a pena, se ele já tirou 9,9, ele fazer uma prova para tirar 10? Difícil, né? Assim, porque é difícil porque também já tem as profissionais, né, orientando vocês, conhecem o Matheus, então acho que elas têm aí uma visão sobre toda a situação que a gente não tem o acesso, né, de conhecer quem é o Matheus. Mas o que eu pensei, assim, ouvindo você comentar foi, né, o que será que dentro dele, né, de onde vem a necessidade de sempre ter o 10. Acho que, então, me passa pela linha da construção da identidade dele. Quem ele é, por que as questões, né, como as questões da superdotação aparecem para ele, como ele se coloca no ambiente acadêmico, como a escola o recebe, como os colegas, enfim, as relações lá dentro se dão. Então, acho que tem muitas questões que a gente pode pensar para entender um pouco, né, de toda essa questão de nota, do número, sair um pouco do número e pensar o por trás desse número. Mas é difícil, assim, de falar, olha, segue a linha de uma ou da outra. Acho que a gente não tem essa... não dá para a gente seguir um caminho ou outro aqui, né? Para a gente precisaria ter todas essas respostas, né? Do que está por trás. O significado disso. Talvez, se você perguntar para ele, talvez você já até tenha perguntado, o que significa para ele? Por que ele precisa? Do número redondo. E talvez ele consiga, aos poucos, ir explorando mais essa pergunta, para ele conseguir responder para ele mesmo por quê. Ele está buscando esse 10 para ele, está buscando esse 10 para uma outra pessoa, esse 10 aí está vindo da onde? Então, independente de incentiva ou não incentiva, é entender o significado para ele dele fazer isso. E aí talvez algo faça sentido e ele mesmo fala, não, eu preciso por causa de tal coisa, tudo bem. Não, realmente não faz, ele faça essa escolha daí. Ele tem quantos anos? Desculpa. 8. Então, dá para ter essa conversa tranquilamente. Ajudá-lo a buscar o significado desse 10. E tem uma coisa que a gente não falou aqui, mas que muito provavelmente, vamos falar com certeza, muito provavelmente todos aí passam por isso, que é a questão da rigidez do pensamento. Às vezes não tem sentido para a criança, para a pessoa, fazer determinadas coisas, mas ela faz por conta de uma rigidez, que tem que ser assim. Pode ser uma rigidez, mas aí os profissionais que estão acompanhando ele, que vai conseguir dizer para você com mais, né, certeza, olha, ele precisa por conta da rigidez. Então, enquanto a gente não trabalhar a rigidez, ele vai continuar fazendo, tudo bem. Não, ele precisa por uma conotação social. Então, vamos trabalhar o social para ele entender. Então, os profissionais aqui vão poder fundamentar para você o porquê que eles estão orientando. Uma fala que sim, outra fala que não. Tem uma linha de raciocínio dessas profissionais para elas poderem dizer isso. Então, talvez... Eu acho que é porque ele tem um diagnóstico de dupla excepcionalidade. Uma trata o autismo e a outra trata a superdotação. Elas... vai dar... A Ilma vai falar uma coisa, você vai falar outra mesmo.
Elas já As duas vão ter conversaram em algum razão. momento? Então, eu estou tendo até um problema com isso, que uma delas já falou que não pode ter duas. Eu tenho que escolher uma porque estão fazendo orientações divergentes, então eu tenho que escolher uma. Essa é ético, né? A gente tem uma orientação do Conselho Federal de Psicologia para que não aconteça no mesmo momento na vida da pessoa duas psicoterapias. Então, ele pode ter mais de uma terapeuta, mas não com uma mesma especialidade. Mesmo que sejam duas psicólogas e uma atende uma coisa, outra atende a outra, na mesma pessoa, as intervenções, o método, eles se chocam. Chega uma hora que atrapalha mesmo o processo, o desenvolvimento da própria terapia e o desenvolvimento, não da terapia, né? Não está preocupado com a terapia, do desenvolvimento da pessoa que está fazendo as duas intervenções. Geralmente, quando tem dois psicólogos, ou três, na vida da pessoa, cada um está fazendo intervenções diferentes assim. Então, por exemplo, um psicólogo faz a terapia individual, o outro psicólogo é terapia de grupo, o outro psicólogo é psicólogo escolar. Então, eles vão estar em instâncias diferentes. Aí, tudo bem você ter vários psicólogos no mesmo momento da vida. Agora, ter dois profissionais da mesma especialidade, o psicólogo, fazendo terapia individual, né, no mesmo momento da vida, vai acontecer isso. Então, elas têm, isso daí é uma orientação e é uma colocação muito pertinente, muito ética delas falarem que dá esse problema, assim, de choque de intervenções, choque de informações, né, porque você acaba multifacetando o sujeito. Então, é como se fosse assim, olha, agora você deixa todas as outras coisas da sua vida aqui fora da porta, né, do lado de fora da sala, e vamos ver só essa faceta sua. E isso é difícil para adulto fazer, criança também. Então, pode acontecer esse tipo de coisa assim. Acho que é importante vocês, de repente, conversarem novamente, definir aí o que está mais urgente agora, o que está mais precisando de intervenção. Porque nos casos de dupla excepcionalidade, o primeiro olhar que a gente precisa ver é isso, a gente tem que olhar todo o desenvolvimento da pessoa e ver o que está mais precisando de intervenção naquele momento. Então o que está mais precisando de intervenção são as que, vamos pensar então, autismo e superdotação. Então, o que está mais precisando são as características relacionadas ao autismo, então eu vou buscar o terapeuta especializado nessa área. Quando as coisas estiverem mais ok, vamos dizer assim, mais organizadinhas, as coisas estão num desenvolvimento mais tranquilo, aí é uma coisa que pode ser discutida com o próprio profissional que está atendendo, porque se, por exemplo, a superdotação começar a aparecer como uma demanda de intervenção terapêutica, vai aparecer lá no contexto da terapia, o profissional vai identificar, tem que identificar, né? É preparado para isso. Então, vai aparecer a demanda, e aí é o momento que o profissional pode dizer, olha, então a gente encerra por enquanto aqui, a gente dá uma paradinha, a gente fala assim, né, vamos dar uma paradinha aqui, vamos focar nessa outra questão que está aparecendo mais. E aí você vai... Isso acontece muito com esses casos, né, de dupla excepcionalidade, ou quando até tem uma terceira... múltiplas condições. A gente vai vendo o que está influenciando, quem está falando mais ali que está precisando de uma organização. Então, é um olhar bem de lupa, assim, ó, diferencial, que é uma das primeiras palavras que a Priscila colocou na nossa conversa hoje. É um olhar diferencial do desenvolvimento da criança, para você depois acompanhar esse desenvolvimento e assim, agora eu preciso desse profissional, desse psicólogo, desse psicomotricista, desse TO, desse fono, e aí, né, cada um dentro da sua demanda. Mas é um caminho para conversar com as profissionais lá. Tá bom? Só um parêntese rápido. Eu também tenho dupla excepcionalidade, também tenho autismo e altas habilidades. E quando eu era criança, eu fazia exatamente a mesma coisa que o Matheus fazia, sabe? Eu recebia uma nota 8,5, 9,5, eu ficava tentando forçar a barra para ver se conseguia tirar um 10. E eu não sei se é o mesmo caso, Matheus, mas pelo menos o meu motivo
era porque eu queria otimizar. Para mim não fazia sentido não ter o 10 ali, sabe? Não ter a notinha redonda. Eu ficava mais incomodado com isso do que querer transparecer que que era inteligente, queria acertar a questão. É porque para mim o certo era o 10. Então eu ficava querendo correr atrás do 10 por causa disso. Não sei se é o mesmo caso do Matheus, ou algo assim. Só queria mesmo compartilhar a minha experiência de quando eu era criança e também tinha uma condição bem similar. Obrigada. Mas é legal, né? Desculpa. Pode falar, Adriana, desculpa. Não, é isso mesmo. Eu vou pensar, né, que a gente ainda está vendo o que está mais importante. Eu estou tendendo para ficar com a psicóloga de altas habilidades, porque ele já faz bastante coisa em relação ao TEA, né, que é TO, psicomotricidade, psicopedagogia, fono. E sobre, assim, altas habilidades, a gente quase não tem profissional dessa área, né? É mais difícil. E a escola não entende muito isso também. A escola insiste que o conteúdo dele já é bom, que o livro dele já é bom, que ele tem que forçar esses conteúdos repetitivos que são para fixar. Por mais que eu fale para eles que ele não precisa da fixação do conteúdo, eles não entendem muito isso. É porque às vezes tem um olhar de como a construção do conhecimento acontece no autismo. Isso, e então, não como acontece na superdotação. Quando a gente vai interpretar uma orientação de um profissional, a gente também, enquanto profissionais mesmo, né? Entender qual que é o ponto de partida desse profissional, o que ele está olhando. Porque se a escola estiver olhando para o autismo, aí convém essa orientação, esse olhar. Então, essa coisa repetitiva e tudo mais. A construção do pensamento, do conhecimento no autismo é diferente da construção do conhecimento nas outras habilidades. Então, às vezes, dá um nó na cabeça do profissional quando tem as duas coisas juntas, né? Quando tem o autismo e a superdotação. Então, da mesma forma que a gente estava falando da linha tênue, como que eu tenho que fazer agora? Isso também vai recair no profissional, porque o que eu tenho que adaptar agora aqui de material? O que eu tenho que oferecer? Eu vou atingir a construção do conhecimento a partir de uma perspectiva do que eu vejo do autismo, como que é a construção da linguagem, como que é a construção do conceito, né? Daquela palavra dita, daquela palavra escrita. Então, é uma construção diferenciada. Como que eu vou adaptar o material agora? O que está falando mais aqui? Então, é a superdotação? Como que eu vou preparar um material para atingir as duas condições? Então, a construção do conhecimento no autismo, mais a construção do conhecimento na superdotação. E tem que ver também a área de habilidade dele. Então, se a área de habilidade dele é intelectual, é acadêmica, aí o negócio fica mais denso, vamos dizer assim. Bom, então não é qualquer material que eu tenho que oferecer. Vai ter momentos que o material que está sendo adaptado, pensando na construção do conhecimento no autismo, vai dar super certo, e vai ter momentos que ele vai recusar, que ele não vai querer fazer. Mas ele não vai querer fazer porque o autismo dele não está preparado, porque, sei lá, alguma coisa ali da linguagem dele não foi atingida naquela proposta, porque as altas habilidades acadêmicas estão falando, olha, essa estrutura aqui não é o modo como eu penso, então eu não... às vezes a gente escuta algumas falas assim, de algumas crianças, nossa, quando eu vou fazer lição, a minha mente se torna um labirinto. Quando elas conseguem verbalizar isso, porque às vezes elas não verbalizam, a cabeça dela está um labirinto, que para eu identificar qual é a informação que eu tenho que pegar agora para construir, para executar alguma coisa, fica difícil. Então, aí, isso nas altas habilidades. Então, quando a gente pensa nas altas habilidades com o autismo, que também acontece esse tipo de coisa, às vezes, o que está acontecendo agora é um resultado disso. Então, é algo também para ser conversado lá e pensado. Se é uma dupla condição, se é uma dupla excepcionalidade, a gente tem que focar naquele momento, claro, naquelas características que estão precisando mais de intervenção, lógico, né? Mas sem desconsiderar o outro.
A gente não pode colocar o outro no bolso e tipo, não, aqui tá tudo bem, eu não vou mexer. Não, você tem que considerar, porque dentro ali, lembra? A gente separa a explicação de uma forma didática, mas dentro da gente é tudo ali, ó, tá um interagindo com o outro. Então, eu não posso fingir que o outro não existe, né? Eu tenho que sempre considerar que aqueles outros aspectos vão aparecer de alguma forma. Mais intenso ou menos intenso, mas está ali, faz parte de um conjunto, né? A gente tem que olhar o indivíduo, o sujeito, de uma maneira global, considerando cada pedacinho, mas o que cada pedacinho influencia no conjunto. Se eu não pensar dessa forma, eu acabo tendo alguns entraves aí, né? Dificulta um pouquinho. Tá ok. Tá bom. Adriana, né? Adriana. O Ricardo mandou uma mensagem aqui para você, só para compartilhar um relato. Ele fala assim, ó, não sou profissional da área de psicologia, mas eu sofri muito na minha infância justamente por ter essa mesma característica de sempre exigir a perfeição em tudo que fiz. Por um lado foi ótimo, pois me permitiu alcançar uma ascensão mais rápida na carreira, e por outro lado, hoje tenho muita dificuldade em ter que lidar com pessoas que não carregam a característica de fazer tudo de forma perfeita. Fica esse relato para você meditar aí e decidir como lidar com o Matheus nesse caso. Tá bem, obrigada. Sempre tem alguns pontos a analisar, né? Mais perguntas, pessoas? Como estamos? Um de cada vez, por favor. Eu tenho, então. Tem algum... Tenho. Vamos lá. Tem algum país como referência em projetos de adaptação e inclusão de alunos de altas habilidades? Eu acho, assim, eu acho que sempre a gente vai ter alguma questão a ser melhorada, mesmo em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm as escolas muito mais preparadas do que aqui. A gente atendeu uma vez uma menina que a família é brasileira, mas mora nos Estados Unidos. Eles foram para lá sem a identificação. Quando chegaram lá, né, a escola mesmo chamou a família e falou, olha, a sua filha vai fazer um processo de avaliação aqui, porque ela tem um funcionamento diferente. E aí eles aplicaram lá o teste de inteligência, viram que ela tem altas habilidades, né, acadêmica, e por causa desse resultado, ali dentro da escola mesmo, já foi feito um movimento de colocá-la numa outra turma, com crianças do mesmo nível intelectual. Então, olha que simples. Plim, a escola percebeu, avaliou, deu o resultado para a família e já agiu. Quando eu fui para lá, eu também vi que tem, né, os locais específicos onde essas crianças vão, fazem os cursos de verão que eles falam para desenvolvimento ali da potencialidade na área de interesse. Então, tem interesse em química, tem interesse em escrita, né, leitura escrita. Então, enfim, aí a criança escolhe, vai, faz o curso, fica lá imerso 2 semanas, como se fosse um acampamento, acorda e dorme no local com seus pares. Então, já também tem a parte de socialização. Então, assim, eu estou falando dos Estados Unidos, que eu acho que é onde a gente até tem mais pesquisa, né, na área, e tem, né, diferentes autores de lá, né, que falam do tema. Mas, por exemplo, eu penso que uma área em defasagem lá essa amplitude de olhar para a superdotação de outras áreas que não acadêmica. Então, e a criatividade? E a parte motora? Tanto que essa criança que a gente atendeu foi por isso. A família começou a perceber que o cognitivo estava sendo muito estimulado, estava ótimo, né? Porém, outras questões da criança começaram a aparecer. Então, ela começou a não saber lidar com a frustração de estar com pares como ela e não poder errar.
Porque se todo mundo é tão bom, e aí eu não posso errar? Quem eu sou nesse meio? Cadê a construção da identidade? As questões de agitação motora, né, Gilda? A Gilda trabalhou muito com ela, toda a questão de agitação motora, sensibilidades, junto com essa construção da identidade. Então, assim, a gente tem os prós e os contras em outros países também, mas em termos acadêmicos, eu acho que os Estados Unidos estão aí na frente do que as nossas escolas. A Érica trouxe aqui uma informação que na Holanda parece que os projetos funcionam bem. Você consegue compartilhar, Érica? O que você viu, leu, escutou? Conta um pouquinho para a gente. Legal. Érica, você está com a gente? Será que está? Eu sei que enquanto ela acha que talvez ela, não sei se ela vai escrever, só um gancho rapidinho, em Portugal também tem bastante gente que estuda superdotação e que olha para isso nas escolas, mas o conhecimento que eu tenho lá também é... dificuldade de acessar a câmera. O microfone dá? Só o microfone sem a câmera? É possível? Ah, bem. Agora vê. Estão me ouvindo? Sim. Eu estava apoiando do meu telefone. Eu assisti, na verdade, uma aula, foi uma aula do Vivendo Superdotação com a Fenk, que é da Holanda. Eu não me lembro exatamente qual é a formação dela, mas ela, sim, tem uma formação fantástica, e o projeto específico que ela passou foi a respeito de crianças com o QI acima de 145, que lá já tem os projetos com todos os superdotados, e pelo que ela relatou, funciona bem dentro da escola. Eles têm institutos também, que no caso fazem mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, que é a intervenção do psicólogo, do psicopedagogo, intervenção terapêutica e tudo mais. E tem esse novo projeto, que são com as crianças que não lembro como é que ela falou lá, que seriam acima de 145 por conta de uma demanda específica que ela tem identificado com essas crianças. E foi, inclusive, a questão da pergunta que eu fiz anteriormente, para falar assim, tem uma necessidade maior mesmo? É assim que funciona? Na minha casa, eu vejo que é assim que funciona. Nossa, gente, que furacão. Então, esse projeto dela é um projeto novo, não foi 100% implementado, mas eu achei muito interessante, só que eu não consegui mais informações a respeito. Eu não consegui encontrar site, aí depois eu posso até procurar com alguém do Vivendo a Superdotação, se tem algum contato, alguma coisa, para poder compartilhar. Que eu achei muito interessante por eles verem essa questão específica da necessidade de cada um dentro das suas particularidades, que acontece também nos Estados Unidos, que eu tenho algumas conhecidas de lá, que têm crianças também com altas habilidades, que falam a respeito de níveis. Aqui no Brasil não se fala muito a respeito disso. Eu não posso falar que eu concordo ou que eu discordo, porque eu não estudei o suficiente para poder formar uma opinião, mas é o que acontece lá. E então eles têm essa, assim, a criança está no nível 4, por exemplo, ela vai para um tipo de programa, ela está no nível 5, ela vai para outro tipo de programa, e eu achei interessante esse da Holanda, e ela disse também que ia fazer ela não, né, uma equipe, porque isso não é só uma pessoa que faz isso, uma forma de avaliação não verbal, que atingisse todas as idades. Inclusive tem aqui agora o som R, que vai até, não sei qual idade, se é 80 anos, uma coisa assim, 60, não me lembro bem, que seria uma forma de avaliação não verbal, exatamente para poder identificar de uma forma um pouco mais eficaz, porque tem pessoas que vão fazer avaliação que não dominam o idioma, e acabam que não conseguem chegar numa pontuação adequada por conta disso. Então, eu achei bem interessante, eu acho que é algo que a gente poderia buscar a respeito, nem que seja para aprender, né? Sim. Tenho aqui uma questão também. Existem aqui no Brasil muitas instituições, muitos locais particulares para cuidar dessas crianças com superdotação. Obviamente, o custo disso é um custo considerável para os pais.
E eu queria entender, existe algum projeto, alguma coisa por lei que vocês conheçam para poder implementar isso de forma gratuita, de acesso para os pais, como se fosse, sei lá, enfim, coisas assim? O governo tem o núcleo de atendimento às altas habilidades, que chamam os NAS, que eles existem em algumas capitais do Brasil, não em todas. Eu acho, né, pelo menos a informação que eu tenho, era só para rede pública, e ainda assim, Érica, verdade, não funciona muito bem, não. Eu conheci um que funcionava muito bem há um tempo atrás, não sei dizer como está hoje, de Santa Catarina. Eu fui lá, fiz pesquisa, conheci o trabalho deles de pertinho, era muito legal, mas era só para rede pública. Mas era bacana, eles identificavam as crianças das escolas, faziam uma formação de professor, ajudavam as famílias, orientavam e tal. Essa é a base, é para isso que os NAS precisam existir. Mas acaba se perdendo. Aqui em São Paulo a gente não tem, por exemplo, lá em Pernambuco não dão prioridade para a rede pública. Pernambuco tem. A Érica, você está onde, Érica? Qual cidade? Lá no Pará tem também. Lá em Pará tem também. Mas é tudo a rede pública. Lá em Brasília, em Goiás, né? Lá em Brasília tem as salas de recurso específicas para superdotação, porque o AEE, ele tem, né, o atendimento educacional especial tem as salas de recurso no contraturno escolar para as crianças da rede pública, para atender tudo, né, que vai para a educação especial, desde as crianças com necessidades especiais, né, com deficiência, quanto a superdotação. Mas em Brasília tem sala de recurso só para superdotação. Também é bacana, mas acaba ficando na rede pública. Então, assim, infelizmente, né, porque até eu penso assim, né, as iniciativas privadas de atendimento, elas existem como uma motivação para fazer alguma coisa para esse público, e o custo é porque precisa ter, né, existe o custo para atender. É o custo mesmo, né? né? Existe um investimento, né? Sei lá, talvez eu sei que tem alguns projetos de investimento acontecendo. Acho que a Stone, sabe aquela empresa de cartão? O dono dela, ele investe na superdotação. E ele tem buscado parcerias, assim, com institutos particulares. Eu não sei detalhes disso, mas eu sei que ele eu vi outro dia isso, que ele tem feito parcerias, exatamente para investir no atendimento da superdotação desses locais que são particulares, mas que também poderiam abrir aí para atendimento com menor custo, né? Agora, te dizer assim, olha, existe esse local aqui que funciona perfeitamente e é gratuito? Infelizmente, não. Estamos realmente engatinhando, né? Uhum. Totalmente, assim, você vê que a organização realmente do país ainda não entendeu esse bebezão que eles têm aqui. Que é muita coisa. Gente, mais alguma pergunta? Alguma observação? Alguma consideração? Alguém quer dividir alguma coisa com a gente? Estamos todos contemplados? Ok. Então, beleza, pessoal. Eu acho que a gente poderia fazer mais encontros sobre isso. É um tema bem importante, a gente precisa falar mais, muito mais. Tem muitas crianças por aí que precisam saber disso, a gente precisa ali fazer um resgate, falar, vem aqui, vamos cuidar de você, porque isso é super importante. Tem muita criança por aí com superdotação e, às vezes, vão levar a vida sem entender por que é tão difícil compreender o mundo. Meninas, obrigada, muito obrigada por passar essas 2 horas aqui com a gente. Foi uma delícia o papo, o tempo voou. Foi bem gostoso mesmo.
Bruno, agradeço mais uma vez, e pessoal aí da Mensa, obrigada, lembrando que em setembro vamos ter aí mais uma Masterclass, daqui a pouco a diretoria vai lá, divulga o tema, estamos aqui super ativos para trazer mais informações e trocar conhecimento, sempre, tá bom? Eu também Obrigada, viu, agradeço. pessoal? Agradeço as meninas. Estou interrompendo a gravação agora. Atenção. Pronto. Muito obrigada, gente. Obrigada. Pela oportunidade, né, por esse espaço, pelo interesse.